Evangelho de Mateus, capítulo 5. Versículo 1 em diante. Todos acharam? Amém? Diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém, Senhor. Pedimos a tua bênção na mensagem dessa noite, Pai. Fala conosco, Pai. Precisamos ouvir a tua voz. Precisamos que o Senhor nos desperte para a honra e glória do teu nome. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Fiquem à vontade. O texto que lemos é parte do Sermão do Monte, que começa aí no capítulo de número 5, vai até o capítulo 7. Esse sermão ele tem recebido vários títulos ao longo dos séculos. É chamado de o maior sermão já pregado, é chamado também de o sermão de ordenação dos apóstolos, assim como existem ordenações pastorais, e tem alguém que prega nessa ordenação. Alguns entendem que foi esse sermão de ordenação, e esse é com certeza o maior sermão já pregado pelo maior pregador que já pisou sobre essa terra. Maior pregador. No século XIX, deram o título a Charles Spurgeon de o príncipe dos pregadores. Século XIX. Mas quem prega aqui, esse sermão que acabamos de ler, ele é o rei dos pregadores, o supremo pastor, o grande superintendente, o cabeça da igreja, o nosso único Senhor e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Sua mensagem aqui ela é singular, pertinente. Cada palavra desse sermão, ela é de um valor imensurável, inestimável, muito importante. Esse é com certeza o sermão mais conhecido de toda a história. Há alguns sermões que ficaram conhecidos na história, por exemplo, Pecadores nas mãos de um Deus irado, de Jonathan Edwards, onde houve um mover muito grande de Deus na Inglaterra. Mas o Sermão do Monte não se compara a Pecadores nas mãos de um Deus irado. Apesar de ser o sermão mais conhecido da história, é também, com certeza, o mais desobedecido. É um contraste, né? É o mais conhecido e o mais desobedecido. John MacArthur, ele diz que, interessante, se um visitante imaginário de Marte fosse visitar uma típica comunidade cristã, e nessa viagem de Marte, supostamente, tivesse lido lido o Sermão do Monte, esse visitante, quando chegasse numa comunidade cristã, ele ia ficar meio perdido. Ele não saberia se tinha lido o sermão errado ou se tinha visitado a comunidade errada. Por quê? Porque às vezes há um contraste entre o sermão e aquilo que se prega, aquilo que se ensina e aquilo que se vive. E uma maneira bem prática de avaliarmos o nosso cristianismo é ler o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7. Faça essa leitura, meditando, orando, e avalie a sua vida cristã com esse sermão. E o primeiro ponto desse sermão trata o quê? Das bem-aventuranças, que vai do versículo 3 ao 12.
que acabamos de ler, são 8 marcas distintas de um verdadeiro discípulo de Cristo. E a primeira bem-aventurança está aí no versículo 3, acompanha comigo. É o que nós vamos tratar hoje, apenas o versículo 3, que diz: bem-aventurados os pobres de espírito, ou humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E essa palavra para bem-aventurado no grego é makarios, e significa feliz, super feliz, ou super feliz aquele que é pobre em espírito. Jesus estava falando aqui, amados, da verdadeira felicidade, em contradição, em contraste com as alegrias terrenas, mundanas, que o mundo oferece. Nessa bem-aventurança, Jesus exalta o que o mundo despreza e ele rejeita o que o mundo valoriza. Jesus rejeita o que o mundo valoriza e ali ele está exaltando o que o mundo despreza. O mundo oferece o quê? Felicidade por meio de riquezas. O mundo oferece o quê? Felicidade por meio da fama. O mundo oferece felicidade por meio dos prazeres inúmeros ao nosso redor, mas o que o mundo promete e que ele não consegue dar, Jesus nos oferece gratuitamente. Amém? A felicidade prometida por Jesus, ela não se adquire com dinheiro, mas é um presente de Deus, é dádiva. Não é uma virtude do ser humano, mas é um favor vindo diretamente das mãos de Deus. Ele tem felicidade plena para mim e para você. E essa felicidade está em Jesus. Essa felicidade não é recompensa por sermos bons, porque na verdade ninguém é bom, mas é uma graça imerecida de Deus. E essa felicidade também não é conquistada por esforços humanos, mas é um dom que recebemos pela fé em Cristo Jesus, nosso único Senhor e Salvador. Até porque essa felicidade fica conosco até na hora da dor. Essa felicidade não vai no momento de angústia, ela é permanente. É diferente da alegria, que é passageira. Essa felicidade que vem diretamente dada pelo Espírito Santo fica conosco no momento da tristeza, no momento do abandono, no momento até da perda de um ente querido. É uma felicidade prometida pelo nosso Deus. Enfim, Jesus está nos dando aqui a receita da verdadeira felicidade, quando diz que felizes são os pobres de espírito. E como em toda verdade, né, ela pode ser muitas vezes distorcida, toda verdade ela pode ser mal interpretada. Vamos ver em primeiro lugar o que não significa ser pobre de espírito, porque há muita confusão no meio evangélico com relação a essa terminologia. Bem-aventurado o pobre de espírito, o que é isso? Antes de tentar explicar o que é, vamos ver o que não é. Primeiro, não significa ser pobre financeiramente. Jesus não está querendo dizer, você que não tem nada, você que está desempregado, não tem um centavo no bolso, você é um pobre de espírito, você é um bem-aventurado. Não é isso que Jesus está dizendo nesse texto. Francisco de Assis, ele é o patrono daqueles que pensam que renunciar às riquezas financeiras para viver na pobreza ou para viver num monastério dá crédito ao homem diante de Deus, que seria uma virtude. Ele é o patrono dessa filosofia, que não é correta, a Bíblia não ensina isso. Uma pessoa não é bem-aventurada, amados, só pelo fato dela andar sem dinheiro, viver desempregado, depender dos outros. Isso pode acontecer com um cristão, não estou negando esse fato. A pessoa pode passar por momentos difíceis, pode, isso é comum, mas não quer dizer que por ela passar por isso, ela é uma bem-aventurada, porque ela é uma pobre de espírito, porque está dentro desse contexto. Até porque a pobreza em si não é um bem, como a riqueza em si não é um mal. A pobreza financeira pode ser resultado, muitas vezes, da obra do diabo, pode ser resultado da exploração. A pobreza financeira pode ser resultado da ganância,
E por que não dizer da preguiça? Tem muita gente que não quer trabalhar e vive literalmente da miséria. Vi um vídeo esses dias de uma jovem, adolescente, vendendo bala no ponto de ônibus. E o rapaz ali tinha visto aí um vídeo dela, e ela disse que ganha R$100 por dia de lucro. Eu falei, rapaz, acho que eu vou vender bala. R$100. Ele perguntou, você tem vergonha de vender bala aí no sinal? Ela, no início eu tive, mas eu vi que tá bom, eu estou realizando os meus sonhos, estou pagando meus estudos. Então, como não há um emprego convencional, eu estou me desenrolando, eu estou trabalhando. Infelizmente, muitos estão na pobreza por causa da preguiça. Mas também, por outro lado, a riqueza pode ser obra do diabo, né? Quantos não adquirem riqueza por meio de propina, de roubo, de ganâncias, de falcatruas? Condenável também pela palavra de Deus. Então, resumindo, uma pessoa pode ser pobre de dinheiro e não pobre de espírito. Pode não ter um centavo no bolso, mas ao mesmo tempo ser altiva, orgulhosa. Pode morar embaixo de uma ponte, mas se achar com um rei na barriga, amados. Tem pessoas assim. Pode ter o carro mais simples da comunidade, mas parar o carro e sair desse carro como se estivesse saindo de um Porsche ou de uma Lamborghini. A pessoa é pobre, mas se sente com o rei na barriga. Infelizmente, pode morar numa casa de pau a pique e olhar para as pessoas do alto. Como ela pode também, de repente, ter uma boa casa e ser humilde de espírito, estar dentro do contexto da palavra de Deus. Então, tem muitas pessoas que não têm nada na terra e mesmo assim não sentem necessidade de Deus. Estão precisando urgente de Deus, mas não sentem necessidade. Não são pobres de espírito só pelo fato de serem pobres. Martin Lloyd Jones diz que não há mérito nem vantagem na pobreza. A pobreza não serve de garantia de espiritualidade. A pobreza em si não serve de garantia. E eu vou repetir, não estou fazendo aqui apologia, teologia da prosperidade, muito pelo contrário. Estou enfatizando que há crentes que passam por momentos difíceis. É momentos, é temporário. Mas, na média, todos nós temos as nossas limitações. Segundo, ser pobre de espírito não significa ter uma vida espiritual medíocre. Primeiro, ser pobre de espírito não significa ser pobre financeiramente. Segundo, ser pobre de espírito não significa ter uma vida espiritual medíocre. Quando Jesus disse que os pobres ou os humildes são bem-aventurados, ele não estava com isso exaltando ou elogiando aqueles que não oram, aqueles que não jejuam, aqueles que não estudam a Bíblia, ou aqueles que não congregam, como que se uma vida pobre espiritual é sinônimo de ser pobre de espírito. Então Jesus não está dizendo que bem-aventurado é aquele que é pobre em santidade, não está dizendo que pobre de espírito é aquele que é pobre em verdade, na fé, no amor, no poder. Nada disso. Jesus não está batendo palmas para aqueles que têm uma vida espiritual realmente pobre, medíocre, sem graça, sem poder, sem unção e sem sobrenatural de Deus na sua vida. Até porque quem não ora, quem não medita nas Escrituras, quem não jejua regularmente, quem não vive em santidade, não é pobre de espírito. Muito pelo contrário, ou está se desviando de Deus, ou já está desviado há muito tempo. Terceiro, ser pobre de espírito não significa ter complexo de inferioridade. Não significa ter complexo de inferioridade. O pobre de espírito não é aquele que se desvaloriza. O pobre de espírito não é aquele que se menospreza. Aquele que se acha a mosquinha de Jesus. Esse não é o pobre de espírito que Jesus está falando aqui no contexto. Uma pessoa que, ao se olhar no espelho, ela se acha a pior das pessoas, não é pobre de espírito. Alguém que tem complexo de inferioridade não é pobre de espírito.
Autoestima muito baixa ou baixíssima não é, amados, um bem, mas é um mal que precisa ser tratado, precisa ser cuidado, precisa ser levado diante de Deus. A pessoa que se acha um nada ou ninguém, né, coisa nenhuma, filho de João ninguém, isso não é bom para a vida da pessoa. Então, ser pobre de espírito não é ter uma falsa humildade, ao ponto de dizer para si mesmo, não tenho valor algum, não sou capaz de fazer nada. Isso não é ser pobre de espírito. Você pode fazer muitas coisas, principalmente na obra de Deus. Amém? Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Isso não é autoajuda, é ajuda do alto. Agora, quais as características de alguém que realmente é pobre de espírito? Quais seriam as marcas? Primeiro, essa pessoa reconhece a sua total dependência de Deus. Essa é a primeira marca, super importante. Ela reconhece a sua total dependência de Deus. Até porque a nível financeiro, o rico geralmente ele é o quê? Autossuficiente. O rico, financeiramente falando, ele é autossuficiente. Não precisa de nada, não precisa de ninguém. Ele compra o que quer, viaja para onde quer, realiza os sonhos materiais que deseja. Essa é a vida do rico, financeiramente falando. Já o pobre, ele precisa de tudo, precisa de todos. Ele reconhece que precisa de ajuda. O pobre reconhece que precisa de socorro, precisa de amparo. E a nível espiritual acontece a mesmíssima coisa. O rico espiritual é como os crentes da igreja de Laodiceia, que diziam, né, o próprio Senhor Jesus identificou esse vírus na vida deles. Diziam que sou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Mas o veredito de Jesus foi direto ao ponto, dizendo, mas não sabes. Realmente eles não sabiam, mas Jesus sabia a realidade. Mas não sabes que és o quê? Um miserável, e pobre, e cego, e nu. Jesus colocou o quê? O dedo na ferida de uma igreja que era totalmente independente de Deus. É o contrário do que a igreja deve ser, dependente de Deus. Agora, o crente que depende de Deus é como a igreja de Esmirna, na qual Jesus disse lá em Apocalipse 2, conheço a tua pobreza, mas és rico. Conheço a tua pobreza, mas és rico. E interessante é que a igreja de Esmirna, realmente eles eram pobres financeiramente, mas ao mesmo tempo pobres de espírito. Conheço a tua pobreza, e a palavra pobreza ali para aquela igreja é a palavra mais, no contexto de pobreza, de miséria. Conheço a tua miséria. Eles literalmente eram miseráveis porque havia perseguição naquele contexto romano. Eles não tinham empregos, tudo foi tomado deles. Mesmo estando na miséria, eles eram pobres espiritualmente, eram humildes de espírito. A igreja de Laodiceia era rica financeiramente, mas não era pobre de espírito. É por isso que John Wesley, ele dizia que o pobre em espírito sabe que é desprezível. Ele reconhece que é pobre, miserável, cego e nu. Ele reconhece que a parte da graça de Deus, da presença do Espírito Santo, não há valor algum, não há poder algum. Ele tem convicção de que é de fato espiritualmente pobre. Sabe que nele não habita bem algum. Interessante é que no hebraico a palavra pobre, ela é aplicada ao homem humilde, que põe toda a sua confiança em Deus. Ele depende totalmente de Deus. Até uma tradução bem interessante que diz, bem-aventurados são aqueles que sentem a sua necessidade espiritual. Em vez de bem-aventurados que os pobres em espírito, o texto diz, essa versão, bem-aventurados são aqueles que sentem a sua necessidade espiritual. Salmo 40, versículo 17, é interessante. Uma declaração de Davi. Ele disse, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Só que, na verdade, Davi, ele era rico e era rei. Ele não tinha necessidades materiais.
mas reconhece e confessou que era pobre e necessitado e dependia totalmente de Deus para viver. Esse é um bom exemplo, amado, de uma pessoa pobre de espírito, mesmo muitas vezes sendo abastada financeiramente. Ela reconhece que tudo que tem não é dela, é de Deus e que precisa do Senhor. Já no grego, duas palavras são usadas para pobre, e é bem interessante que a primeira é penês, e descreve o pobre que tem como ganhar a vida. Descreve o pobre, vamos dizer aí, da classe baixa, mas que está empregada. Ele tem como se manter, né? Ele tem recursos escassos, vive sempre no limite, mas ele não passa fome. Essa é a realidade de muitos de nós, sempre no limite, sempre no estreito. Às vezes não fica muito no vermelho também, mas não fica muito no azul. Só que outra palavra grega para pobre é pitocos, e é a mesma descrita lá para os crentes da igreja de Esmirna, quando Jesus disse: conheço a tua pobreza. E essa palavra pitocos descreve a pobreza total, a pobreza absoluta ao extremo, ao ponto da mendigância. Esse pobre é pobre mesmo, no pleno sentido da palavra, não tem nada. Como diz a gíria, não tem onde cair morto. É miserável, mendigo, carente da ajuda alheia. E interessante também foi que essa palavra pitocos, ela foi usada por Jesus nessa bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito. Essa palavra pobres em espírito, pobre é pitocos no grego, e significa literalmente mendigância, a nível espiritual, de dependência de Deus. É como se Jesus estivesse dizendo: bem-aventurados os mendigos em espírito. O pobre de espírito tem consciência plena, amados, de que precisa da ajuda do alto. Ele entende plenamente que sem Jesus ele nada pode fazer, porque o próprio Senhor Jesus disse lá em João 15: sem mim nada podeis fazer. O pobre de espírito reconhece isso, e mais, ele reconhece por experiência própria que em sua carne não habita bem algum, em si mesmo. Martin Lloyd Jones diz que se alguém, estando na presença de Deus, sentir outra coisa qualquer, além da mais total penúria de espírito, isso apenas significará, em última análise, que tal pessoa nunca esteve na presença de Deus. Ou seja, uma pessoa que é capaz de estar em oração e se achar o máximo, ela não é pobre de espírito. Porque estar na presença de um Deus que é santo 3 vezes, nos leva ao pó. Os fariseus costumavam dizer que quem cumpre a lei com toda exatidão, ele é rico em Deus, ele é um bem-aventurado. Jesus, por outro lado, diz que ser pobre de espírito, quebrantar-se, converter-se, é o único caminho para se entrar no reino dos céus. E feliz é o homem, feliz é a mulher que coloca Deus, ou em Deus, toda a sua esperança, toda a sua confiança, toda a sua fé. Segundo, ser pobre de espírito é reconhecer que Deus é rico em misericórdia. É reconhecer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É ser pobre de espírito. Não basta quebrantar-se, não basta se arrepender, humilhar-se perante Deus, se não reconhecermos que Deus está sempre disposto a nos dar uma segunda chance, não fazendo do pecado um hábito, já premeditando o arrependimento, não. Mas ir até o fundo, lutar contra a prática de qualquer tipo de pecado, mas sempre ter aquela esperança que Deus pode perdoar, pode levantar o caído. Como eu disse na aula de escola dominical sobre 1 João, existem extremos daqueles que declaram, defendem uma bandeira de perfeição moral, por um lado, e existe o outro extremo, e o apóstolo João estava combatendo isso, daqueles que não dão esperança para aquele que cai. Depois caiu, e agora? O que fazer? Expulsar? Jogar para fora da igreja? Ou dar uma segunda oportunidade para que a pessoa levanta e continue a sua caminhada? Só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada,
Só mesmo aquele que reconhece que depende da graça de Deus em cada momento, em cada instante, e repousa na misericórdia de Deus, só esse é pobre de espírito. Moisés declarou o seguinte: Senhor, quem sou eu? Eu não sei falar. Isaías clamou: ai de mim, eu estou perecendo. Paulo gritou: Senhor, ou Pedro, Senhor, afaste-se de mim, eu sou pecador. E Paulo clamou também, olha só gente de elite, né? A elite espiritual da Bíblia. Paulo declarou o quê? Miserável homem que sou. Isso não era complexo de inferioridade, não, eles sabiam que realmente quem eram, reconheciam que estavam muito aquém, né, da vontade plena de Deus, da perfeição que é exigida pela palavra. Mas todos eles sabiam que Deus é misericordioso e tem prazer em levantar o caído e perdoar o arrependido. Talvez você ache que não haja mais uma segunda oportunidade para você, foi longe demais. Mas há uma oportunidade, se houver o arrependimento verdadeiro e o desejo de consertar aquilo que foi estragado. John Wesley, ele diz que o pobre de espírito tem consciência de seu orgulho e de sua arrogância de espírito. Ele sabe da sua constante inclinação para pensar de si mesmo mais do que convém. Por isso podia ser o contrário, né? O pobre de espírito, ele não comete esse tipo de pecado, ele não é arrogante, não. Ele reconhece que tem muita coisa ruim dentro. Ele está convencido da sua vaidade, da sede de estima, sede de honra, de conhecimento, que vem dos homens. Ele sabe que muitas vezes possui ódio, inveja, ciúmes, vingança, ira, maldade e amargura em seu coração. Pecados que não são vistos, né? Não são visíveis, mas que estão muitas vezes lá dentro. E só Deus conhece. E Ele pode mostrar muitas vezes para a gente mesmo, para que venhamos reconhecer também. Os pobres de espírito são os que se conhecem a si mesmos. Se reconhecem. Não são auto-enganados. São os que têm convicção dos próprios pecados. São aqueles a quem Deus concedeu aquele primeiro arrependimento. Se você reconhece isso, você é um pobre de espírito. E você está na categoria do que Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mesmo assim, eles se voltam para Deus buscando socorro. Mesmo assim, esses que reconhecem muitas coisas ruins dentro de si, eles se voltam para Deus, reconhecendo que Deus é amor e rico em misericórdia. E é poderoso para arrancar todas essas ervas daninhas do nosso coração. Hebreus vai dizer que o pecado, ele nos ronda muito de perto, e mais de perto do que o nosso próprio cônjuge está dentro de nós. Se não vigiarmos, podemos cair. Terceiro, ser pobre de espírito é reconhecer que a prática do pecado é uma afronta à santidade de Deus. Até porque não podemos abusar da misericórdia de Deus. É um perigo seríssimo abusar da misericórdia de Deus. O pobre de espírito sabe que o pecado é sedutor, sabe que ele também é fraco e sabe que só Deus pode livrá-lo da tentação. Que todos são tentados, mas vai a máxima: ser tentado não é o mesmo que praticar o pecado. Você pode ser tentado o dia todo e não pecar. Jesus em tudo foi tentado, mas não pecou. Não é isso? O pobre de espírito tem plena consciência da sua culpa, sabe a punição que merece, sabe que poderia ser punido por sua mente carnal e pela corrupção universal da sua natureza humana. Ele tem plena consciência disso. No entanto, ele busca forças naquele que é forte, que é o Senhor Jesus Cristo. Aquele que pode nos pegar pelas mãos e nos ajudar a ir até o fim. Por isso que a nossa dependência tem que ser do Senhor. Não é na força da carne. O pobre de espírito ora constantemente dizendo: Senhor, não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal.
está dentro dessa pregação do Senhor Jesus no Sermão do Monte. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O pobre de espírito reconhece suas limitações, reconhece suas fraquezas, suas paixões, mas não se acomoda só com o reconhecimento. Eu reconheço. Não basta reconhecer. Ele luta com as armas espirituais disponibilizadas pela palavra de Deus. Ele luta, usa as armas, a oração, o jejum, a leitura da palavra, a importância do congregar, de estar juntos, aprendendo da palavra. São armas espirituais concedidas por Deus. Ele busca a presença de Deus com oração, com jejum, com uma busca mais intensa. Estou concluindo já. Como podemos saber se somos ou não pobres de espírito? Como podemos saber? Como podemos fazer uma autoanálise nessa noite? Somos pobres de espírito quando reconhecemos que a base da nossa salvação não está em nós mesmos, mas em Cristo Jesus, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, como diz a palavra. Somos pobres de espírito quando não temos nada a exigir de Deus. Já viu aqueles que exigem, que determinam que Deus faça isso, aquilo? Não temos nada a exigir, amados, só agradecer, porque Deus é bom. Somos pobres de espírito quando constantemente choramos por sermos tão maus. Talvez você se ache muito bom, né? Mas quando reconhecemos que somos tão maus, mesquinhos, narcisistas, egoístas, quando reconhecemos que a única coisa boa em nós é a presença do Espírito Santo, Ele que faz a diferença toda em nós, que somos vasos de barro. Spurgeon dizia que aqueles que possuem nenhuma importância aos seus próprios olhos são aqueles que em todo o universo que possuem sangue real, só esses. A maneira de subir ao reino é descer em nós mesmos. Somos pobres de espírito quando exigimos e cobramos mais de nós e menos dos outros. Cobramos mais de nós, somos exigentes conosco, mas cobramos menos dos outros. Quando olhamos para os outros e vemos virtude, e olhamos para nós e vemos frieza, indiferença, preguiça, falta de amor ao próximo, falta de temor a Deus. Às vezes é fácil ver o erro nos outros, mas em si mesmo é mais complexo. Mas somos bem-aventurados quando enxergamos em nós. Olhamos para os outros e vemos só qualidades, mas para nós mesmos só defeitos. Mas isso para nos levar à humilhação, à busca, a um conserto com o Senhor, né? Até porque uma pessoa que só enxerga virtude em si mesmo e pecado nos outros, ela não é pobre de espírito e não entrará no reino dos céus. Porque se ela não enxerga nada de ruim em si, da qual deva se arrepender, como ela vai ser salva? Não estou dizendo que a pessoa tem que praticar o pecado para poder ter do que se arrepender, não é isso. Porque, como disse, há pecados que não são visíveis aos olhos humanos, né? São pecados daquilo que são chamados de foro íntimo, que só Deus conhece. Ninguém sabe quando eu estou invejando, sabe? Ninguém sabe. Tem pessoas que odeiam rindo. Está te odiando, mas está rindo para você. Então só Deus conhece esse tipo de pecado, e quando Ele revela para a pessoa também, quando a pessoa também quer que esse pecado venha à luz. Os fariseus, eles eram mestres em ver pecados na vida alheia. Eles eram catedráticos, doutores nisso. Só que existia uma trave entre a alma e os olhos deles, de tal maneira que eles não conseguiam enxergar a miséria que eles se encontravam. Somos pobres de espírito também quando não nos envergonhamos de Jesus Cristo, quando não nos envergonhamos de levantar a bandeira do Evangelho, aonde pregamos, aonde trabalhamos, aonde estudamos, na nossa comunidade. Eu sou crente, eu sou de Jesus. Tem gente que é crente, agente secreto, até porque Jesus não se envergonhou de nós. Ao morrer naquela cruz, pelado, de braços estendidos, com uma coroa de espinhos sobre a cabeça, Ele não se envergonhou de mim, e nem de você. Por isso que o apóstolo Paulo tem aquela declaração famosa, Romanos 1,16, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Por outro lado, há pessoas que são a vergonha do Evangelho.
Infelizmente, eles não se envergonham do Evangelho, eles são a vergonha. Mais um ponto, somos pobres de espírito quando entendemos que tudo que recebemos de Deus é pura e simplesmente pela graça do início ao fim. O que é graça? A gente fala tantos termos, né? Às vezes a pessoa nem sabe o que significa. Graça é presente, graça é um favor, é algo imerecido, isso é graça. Não merecemos nada. A salvação e o perdão que recebemos custou a vida do Filho de Deus. Simples assim. Por isso que Efésios 2,8 diz claramente que pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, para que ninguém bata no peito e diga: eu fui salvo porque eu fui bom, eu fui salvo porque eu ajudei a velhinha a atravessar a rua, eu fui salvo porque eu dei uma cesta básica para alguém, eu ajudei alguém que estava precisando. Mas se fosse possível ser salvo pelas obras, Jesus não precisaria ter morrido na cruz, não é isso? Era só ele ter deixado lá: olha, faça o bem, sem olhar a quem, e você vai encontrar, né, a salvação eterna. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina. A prática do bem é uma obrigação do cristão. Não há mérito nisso, é dever. Eu gostava muito de um hino que o saudoso pastor Haroldo Gomes, ele cantava isso nos idos de 1994, 95, na época da minha conversão, porque o pastor Haroldo, ele fez o meu casamento, fez o meu batismo e o meu casamento. E ele cantava sempre esse hino. Eu queria tanto saber cantar esse hino, mas eu vou só recitar. Ele diz assim: quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar, e perguntarão uma só voz, voltados para mim: ó, conta-nos, irmãos, como você venceu e chegou aqui. E falarei e cantarei que Jesus que me salvou, e por esse pecador a si mesmo se entregou. Graça, graça, superabundante graça, 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 maravilhosa e doce graça. Foi graça, irmão, eu te digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Pastor Alan conhece esse hino, né? Conhece, pastor? É antigo, não se canta mais. É pérolas da música cristã. Como era impactante aquele louvor. Ele era muito animado, cantando como, né, a igreja aqui. Finalizando, mas estou terminando mesmo, finalmente. Jesus disse que o reino dos céus, ele é o quê? Ele pertence aos pobres em espírito. É uma promessa. Aquele que é pobre de espírito herda o reino dos céus. Até porque a porta do céu, ela é estreita. E aqueles que se consideram muito grandes não conseguem passar por essa porta, né? Aqueles que se consideram grandes não entram por essa porta. John Stott, ele diz que o reino é concedido ao pobre, não ao rico, ao frágil, não ao poderoso. Esse reino é concedido às criancinhas bastante humildes para aceitá-lo, não aos soldados que se vangloriam de poder obtê-lo através da sua própria bravura. Nos tempos de Nosso Senhor, quem entrou no reino não foram os fariseus, até porque eles se consideravam o quê? Os ricos, tão ricos em méritos, em qualidades, né? Que agradeciam a Deus. Era a oração constante de um judeu, de um fariseu: obrigado porque eu não nasci como mulher e nem como publicano. Eles se achavam melhores do que a mulher, do que o publicano. Olha que coisa de louco. Nem os zelotes que sonhavam com o estabelecimento do reino com sangue e espada, mas o reino, quê? Os que entraram foram os publicanos e as prostitutas, o refúgio da sociedade humana, que sabiam que eram tão pobres que nada tinham para oferecer, e nada tinham, e nem deviam para receber. Tudo que podiam fazer era clamar pela misericórdia de Deus. E Deus ouviu o clamor deles. E o próprio Jesus disse que o reino de Deus era invadido, era saqueado pelos publicanos, prostitutas, aqueles que aceitavam o evangelho, a palavra. Concluindo, Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Vamos ficar de pé? E o Júlio vai cantar um hino daqui a pouco, depois da oração. E já estamos entrando também no momento da Santa Ceia. Pai, te louvamos, Senhor, por esse versículo tão precioso e
temos consciência que não conseguimos explorá-lo na sua plenitude, Pai. Pedimos que o Senhor venha sondar os nossos corações nessa noite, Pai. Sabemos que estamos muito aquém de praticarmos, Senhor, o Sermão do Monte. Estamos muito aquém, Senhor, só com uma transformação no nosso coração. Só o Senhor nos dando um novo coração, tirando o coração de pedra, nos dando um coração de carne, Senhor. Sabemos que humanamente é impossível praticar o Sermão do Monte para o homem, para o ser humano comum, mas com a graça do Teu Espírito Santo, com o poder do alto, nós podemos praticar, Senhor, na dependência do Senhor. Dá-nos, Senhor, um coração que realmente seja pobre de espírito, Senhor. Senhor, ajuda-nos a entender essa frase, a viver essa frase, essa máxima, Senhor, esse versículo em nosso dia a dia. Pai, reconhecer que não somos nada, mas que Tu és tudo. Reconhecendo, Senhor, que Tu és o autor e consumador da nossa fé. Se estamos aqui, como Teu filho, pastor Marconi, disse, se acordamos, Senhor, é por graça, é porque o Senhor nos despertou. Dependemos de Ti para tudo, Senhor. Somos miseráveis, carentes da Tua poderosa mão, porque Tu és o nosso sustentador, Tu és o nosso Salvador, Tu és aquele que pega em nossas mãos e nos põe de pé, Senhor. Toma a vida de cada um aqui nessa noite, Senhor. Eu não conheço a vida de ninguém, eu não sei como foi a semana, eu não sei como foram as tentações, eu sei as que vieram sobre mim, Senhor. Mas eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha dar uma nova chance, Senhor. Aquele que está aqui, talvez quebrantado, arrependido, querendo, Pai, uma nova oportunidade de recomeçar, tentar outra vez, Senhor. Ajuda, Senhor, pega pela mão, sustenta-nos, Senhor, todos, carecemos de Ti, Senhor, precisamos da Tua bênção, precisamos da Tua força, precisamos da Tua direção, Pai, precisamos da Tua orientação para seguirmos em frente. Levanta o caído, Pai, perdoa o arrependido, é o que nós Te pedimos nessa noite, Senhor, crendo que Tu és um Deus misericordioso, compassivo e que tem prazer, Senhor, naquele que está quebrantado de espírito, Pai, em nome do Teu Filho Jesus.